The Beginning After the End, capítulo 418, atrasado. Pov Arthur Levin. Isso não é possível. Olhei para as marcas na parede. Shu estava errado. Ele tinha que ser. Eu não podia aceitar que eu tinha ido embora por tanto tempo. Pareciam meras horas. Shu deu de ombros com indiferença, depois ergueu um braço musculoso sobre a cabeça para se alongar. Deve ser, porque tem sido. Mas o que está acontecendo com a guerra? Eu exigi, encarando o guerreiro meio azurano. Tem a grona. Shu grunhiu e se virou. É melhor você falar com Mordain. Venha agora. Eu vou te mostrar. Rangendo os dentes, eu a segui. Sylvie e Regis caminharam atrás de mim, cada um transmitindo uma intensidade diferente de confusão e desconforto. Muito cedo para começar a tentar adivinhar o que aconteceu no abismo. Regis perguntou em minha mente. Sim, respondi irritada. Senti a passagem do tempo apenas como uma dor crescente em meu sangue e ossos enquanto minha mana se esgotava, pensou Sylvie. Eu quero dizer que não pode ter sido meses, eu deveria ter murchado de desidratação em um tempo muito menor do que isso, mas... Você estava muito desanimada quando checamos você, respondeu Regis. É possível que você estivesse, tipo, em êxtase ou algo assim. Minha mente estava. Sylvie fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras. Eu acredito que eu ainda estava me regenerando do uso da coisa ovo-pedra. Meu cérebro de carne e osso lutou para se fundir com as memórias paradoxais do que experimentei entre minha morte e retorno. É possível que o mana e o éter infundidos dentro do ovo para me ressuscitar também possam ter me sustentado naquele lugar, mas realmente não tenho ideia. Legal, pensou Regis. Sou só eu ou Shu está tentando esconder alguma coisa? Chega, eu rebati, o fluxo de tagarelice mental ameaçando desvendar meu último nervo em frangalhos. Por favor, só o suficiente. Uma sugestão da dor que ambos sentiram com a minha reprovação vazou através de nossa conexão mental, e eu rapidamente coloquei minha barreira mental para bloqueá-los. Meus próprios pensamentos eram um zumbido baixo e sem sentido. Eu simplesmente olhei para as costas de Shu e o segui pela masmorra transformada em santuário da Casa dos Azuras Rebeldes. Você é diferente, disse Shu, aparentemente do nada. Sua energia. Você parece mais forte do que era. Sua presença é como um antebraço contra minha garganta. Eu fiz uma careta em suas costas, sem vontade de jogar conversa fora. Na pressa de tirar Sylvie do vazio apenas para descobrir nossa longa ausência, não tive nenhum instante para voltar meu foco para dentro de meu núcleo, mais uma vez fortalecido pela formação de uma terceira camada de éter em torno dos restos de meu núcleo de mana original. Shu pareceu entender a dica do meu silêncio. Ele não fez mais perguntas, e o lar passou despercebido até que o rico cheiro das plantas alienígenas me trouxe de volta aos meus sentidos. Cerca de uma dúzia de azuras estavam dentro do bosque, circulando sob os galhos das árvores de Charwood. Nossa chegada causou alvoroço. Pelas expressões de choque, consternação e até indignação dirigidas a Sylvie, ficou claro que esses azuras refugiados da raça Fênix não gostavam de ter um dragão entre eles. Chamado, pensou Regis, aparentemente incapaz de se conter. Pareceu-me estranho que a reação deles fosse tão forte. Eles viviam no lar há centenas de anos, a salvo das maquinações de Quezés. Sylvie não era uma ameaça para eles. Mas eu só tive alguns segundos para pensar nisso, porque minha atenção voltou-se imediatamente para Mordain. A alta fênix caminhava lentamente entre os troncos de duas árvores Charwood, com as mãos atrás das costas, suas vestes douradas apenas roçando a grama. Contornei Shu, acelerando o passo. Algumas das outras fênix começaram a sair. Os que ficaram estavam tensos e atentos. Eu não tinha dúvidas de que, se fosse hostil com Mordain de alguma forma, eles sairiam em sua defesa sem questionar. Sentindo minha aproximação, Mordain virou-se, franzindo as sobrancelhas e apertando os lábios. Arthur Levin, você finalmente voltou para nós. Preciso saber o que está acontecendo lá fora, eu disse, sem me importar se estava sendo rude.
Shu diz que já se passaram 2 meses. Se isso for verdade, Dikaten é seguro? Agrona atacou de novo. Mordain ergueu a mão em sinal de paz, então gesticulou para um banco próximo. Há muito para lhe dizer. Talvez se nós, não. Interrompi, minha voz aguda soando desconfortavelmente no bosque tranquilo. Apenas me diga. Mordain me olhou como uma graça natural, quase casual. Então, com um pequeno sorriso, ele acenou novamente para o banco e seguiu naquela direção. Arthur, talvez seja mais rápido parar de discutir do que continuar fazendo exigências. Sylvie sugeriu. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando o ar me encher. Quando soltei a respiração, imaginei-a levando um pouco da minha raiva em pânico com ela. Quando isso não ajudou, marchei para o banco e sentei-me rigidamente ao lado de Mordain. Agrona não atacou Dikaten novamente, Mordain disse imediatamente. Ele cruzou as pernas e mudou para uma posição mais confortável no banco antes de continuar. Em parte porque ele ainda está ocupado administrando os negócios de Alacria. Também, porém, por causa dos dragões. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que você quer dizer? Os dedos de Mordain tamborilaram na parte de trás do banco. Foi apenas uma vez, então o barulho e o movimento pararam, mas foi o suficiente para revelar sua agitação. Menos de uma semana depois que você e Aldir passaram pelo portal, uma fenda se abriu no céu acima das clareiras das bestas. Não muito longe daqui, na verdade. Os dragões começaram a sair. Pus-me de pé. Quezes, os dragões, eles se espalharam pelo continente rapidamente. Seu povo, ao que parece, os recebeu de braços abertos. Os dragões patrulham o litoral e o céu, mas também se instalaram em suas maiores cidades. Conselheiros e protetores, ou pelo menos é o que afirmam. O doloroso martelar do meu coração começou a diminuir um pouco. Eles não atacaram ninguém. Mordain balançou a cabeça, então acenou para que eu me sentasse novamente. Parece que Quezes cumpriu sua promessa de ajudá-lo a proteger seu continente. Embora ele parou, não terminando seu pensamento, mas seus olhos ardentes permaneceram nos meus. Eu me acalmei de volta. Dragões em todas as grandes cidades. Você acha que eles são tanto uma ameaça quanto uma proteção? A engenhosidade tortuosa da manobra de Quezes ficou clara enquanto eu a considerava. A ameaça de violência direta nunca precisou ser mais do que implícita como uma possibilidade, mas essa ocupação também permitiu que ele armasse a segurança de Dikaten indiretamente, ameaçando remover suas forças. Que líder, rei, conselheiro ou lance, poderia convencer as pessoas de que estariam mais seguras sem a presença dos dragões? Será que eu tenho esse tipo de capital político? Eu me perguntei. O semblante de Mordain tornou-se sombrio. Quezes é antigo e já jogou este jogo muitas vezes antes em Epiotos, com apostas muito maiores do que agora. Ou, pelo menos, esse é o caso no que diz respeito a ele. Examinei o bosque. Regis e Sylvie estavam por perto, observando o desenrolar da conversa. Sylvie tinha uma expressão pensativa, e eu poderia dizer que ela estava pensando sobre seu tempo de treinamento em Epiotos. Regis, por outro lado, não se preocupava com a aparência dos dragões. Quando ele me sentiu sondar sua mente, ele inclinou a cabeça ligeiramente e encontrou meus olhos. O objetivo de ficar do lado do todo-poderoso psicopata era ganhar tempo, certo? Lidar com nossa lista de idiotas detíficos um de cada vez. Isso nos permite fazer isso. Os dragões em Dikaten não vão se mover contra nós ou o povo enquanto seu acordo com Quezes permanecer. Você tem alguma notícia da minha família? Perguntei, sem conseguir esconder a culpa que sentia por tê-los deixado por meses sem dizer uma palavra. Mordain me deu um sorriso triste e balançou a cabeça ligeiramente. Embora os dragões possam ser seus aliados, eles ainda são firmemente meus inimigos, pelo menos enquanto Quezes os governar. Tem sido difícil aprender, mesmo o pouco que tenho, sobre o que está acontecendo fora do lar. Reprimindo um suspiro, levantei-me novamente. Acho que preciso sair imediatamente, então.
Já estive longe por muito, muito tempo. Mordain ficou onde estava, olhando para mim do banco. Talvez a urgência não seja tão grande quanto você acredita. Se aceitar meu conselho, sugiro que se prepare melhor antes de entrar na boca do dragão, por assim dizer. Escute, não é como se a pequena Ellie estivesse pendurada pelos dedos dos pés sobre a caldeira de um vulcão ativo e correr de volta para Vildorial agora será a única coisa para salvá-la, certo? Regis perguntou com todo o seu charme e tato habituais. Nós provavelmente deveríamos, sabe, descobrir o que diabos está acontecendo primeiro. Embora eu não concorde necessariamente com a entrega, acrescentou Sylvie, lançando um olhar exasperado a Regis. Regis tem razão. Se os dragões estão no controle de Dikaten, isso torna muito perigoso para todos nós. Não achei seus argumentos convincentes, mas sabia que havia outra maneira de garantir a segurança de minha família. Voltando ao meu assento, retirei o artefato de visão. Com licença, um momento, Mordain. Quero ouvi-lo, mas preciso ter certeza. Agarrando o cristal branco leitoso, eu o imbuí com éter. Minha visão mudou, focando na superfície do cristal enquanto tentáculos de éter encontravam os meus. Como já havia feito muitas vezes antes, pensei em ele, e meus sentidos foram atraídos pelo artefato e pelos quilômetros que nos separavam. Quando a onda de movimento parou, eu estava olhando para ela de cima. Ela estava descansando em uma cadeira de madeira, com a perna levantada sobre o braço, e ela tinha um olhar de intenso tédio. Reconheci o laboratório de Gideon perto dela e, quando pensei no velho inventor, a perspectiva mudou ligeiramente, revelando Gideon e Emily. Eles estavam conversando, fazendo perguntas a Ellie. Eles não pareciam estar em perigo. Eu assisti por mais um minuto, mas nada mudou. Emily ou Gideon diziam algo que eu não conseguia ouvir, então Ellie oferecia uma resposta muda. Com bastante esforço, eu poderia ter lido seus lábios, mas era o suficiente para saber que Ellie estava segura. Vê-la tão relaxada, até entediada, me deixou confiante de que minha mãe também ficaria bem. Retirando-me do artefato, eu devolvi a minha runa dimensional. Obrigado por sua paciência, eu disse a Mordain, que deixou seu olhar vagar enquanto eu focava na visão distante oferecida pelo artefato. Onde está Aldir? Olhei para cima para perceber que Vrencain havia aparecido enquanto eu estava focado no cristal. Ele fez uma pausa, meu olhar varrendo todos os Azuras que estavam ouvindo. Aldir tinha razão. Sua morte foi capital que eu poderia gastar com o povo de Dikaten e Quezes. Agora, com os dragões presentes em Dikaten, eu precisava de todas as vantagens que pudesse obter. Da minha runa dimensional, retirei o florete de prata que Aldir chamou de Silverlight, observando Vren com firmeza, mas solenemente. Seus crimes contra Dikaten não poderiam ficar impunes. Ambos Mordain e Vren olharam para a lâmina, momentaneamente congelados. Seu ignorante menor, o Titã cuspiu, jogando seus braços para cima e olhando para mim. Aldir não era seu inimigo. Você não tem ideia do que ele abriu mão para deixar Piotos. Se você acha que Quezes vai recompensá-lo por fazer o trabalho sujo dele, você é um idiota maior do que eu jamais imaginei. Se eu soubesse que treinar você nos levaria a isso, teria deixado você girar seus malditos polegares naquela cratera. Mais do que qualquer outra coisa que Vren disse, esta última parte doeu. Silverlight desapareceu novamente, e eu me endireitei em toda a minha altura. Milhões de vozes élficas nunca mais ecoarão pelas florestas de seus antepassados, porque Aldir destruiu as vozes e as florestas. Se você acha que Aldir morreu simplesmente para que eu pudesse receber um tapinha nas costas de Quezes, então vocês, Azuras, são ainda mais ignorantes do que nós, os chamados redutores. O olhar de Vren poderia ter quebrado o granito. Então você pode perdoar o tirano que ordenou tal atrocidade, mas não o soldado forçado a executá-la? Você realmente já foi um rei, não foi? Não confunda necessidade com perdão, eu respondi, as palavras tão duras e frias quanto o fio de uma faca. Vren soltou um bufo de escárnio, mas se ele tinha mais alguma coisa a dizer, guardou para si mesmo.
Mordain limpou a garganta. Não é minha função julgar o que foi feito. Epiotos lamentará a morte de um grande guerreiro, mas também pode ser que seu povo celebre sua morte como justiça. O que está feito está feito. Seu olhar mudou para Sylvie. Parece que você teve sucesso em seu propósito graças a Aldir, pensei, reconhecendo seu sacrifício em silêncio, mesmo que não pudesse expressá-lo em voz alta. Sylvie deu um passo à frente e balançou a cabeça em uma reverência superficial. Lord Mordain do clã Asclepius. Obrigado por ajudar meu vínculo. As sobrancelhas de Mordain se ergueram, sua expressão enquanto a considerava difícil de analisar. Senhora Sylvie do clã Indrat. Sua herança é conhecida por mim. Meio dragão, meio basilisco, criado por um humano. Uma alquimia de contradições. Onde, eu me pergunto, está sua lealdade? Sylvie ergueu o queixo e sentiu o fogo interior de sua determinação aumentar. Com Arthur, como sempre. Dicatem é minha casa, seu povo é meu povo. São inimigos. Ela segurou o olho da antiga fênix, cada sílaba afiada em um ponto fino. Meus inimigos. Mordain murmurou pensativo. E ainda assim você sempre será puxado não em duas, mas em 3 direções diferentes. Ambas as facções de Azura tentarão usar e manipular você para seu próprio ganho. Arthur já anda no limite do perigo ao lidar com seu avô. Seu retorno vai complicar ainda mais. Mudei-me para ficar ao lado do meu vínculo, descansando a mão em seu ombro. Regis avançou, ficando do meu outro lado. Suas palavras de cautela estão começando a soar mais como ameaças. Eu não sonharia com isso. Você não parece um homem que seria facilmente enredado, mas contra uma força como a Grona, ninguém está imune à tentação, disse Mordain. Seu olhar parecia perfurar minha mente e evocar a memória de como eu implorei a Grona para aceitar seu acordo. A segurança de minha família em troca de meu próprio acordo de parar de lutar na guerra. Meu comportamento ficou frio enquanto eu olhava de volta. Passei por fracassos e cresci, mas, ao contrário daqueles que preferem manter a cabeça enterrada no chão, continuo lutando. Mordain acenou com a mão, descartando nosso argumento com uma risada sábia. Não pretendo dizer a todos vocês o que fazer. O destino deste mundo está em suas mãos, não nas minhas. Mas conheço bem Lord Indrat, e a Grona também, e ambos verão o retorno de Lady Sylvie como uma oportunidade de ferir o outro, quer a usem como arma ou como escudo. Você também não deve deixá-los fazer isso. Não vamos, eu disse, apertando o ombro de Sylvie antes de deixar minha mão cair. Bom. A voz de Shu ressoou como um canhão, fazendo várias fênix próximas recuarem. Hora de ir, então. Encarando o meio Azura, dei a ele um sorriso de desculpas. Receio que a presença dos dragões torne perigoso para você nos acompanhar. Já pensamos nisso, não é? Disse Vren, suas palavras farpadas. Eu desenvolvi um artefato que vai esconder a assinatura de mana única de Shu para que ele se apresente como apenas mais um humano estúpido. Tão rápido? Perguntei. Carissa Caim bufou. Rapidamente. Já se passaram 2 meses, rapaz. Shu estufou o peito e ergueu uma abraçadeira de metal indefinível forjada em metal opaco. Embora eu me esforce para ser a lança que atinge nossos inimigos, vou vestir a máscara da obscuridade por enquanto. Ativando o Realmeart, eu examinei mais de perto. Sua assinatura de mana era poderosa, mas não se destacava como desumana. Você não poderia ter fixado os olhos dele também. Shu cruzou os braços e olhou para tudo e todos. Meus olhos não estão quebrados. Vai ter que ser o suficiente então. Estendi a mão para Mordain. Ele se levantou e o pegou, sacudindo com firmeza. Você não irá longe sem chamar a atenção dos novos guardiões de Dicatem. Há uma saída secundária que o levará a uma boa distância da lareira antes de ir acima do solo. Eu vou te mostrar o caminho. Enquanto caminhamos, posso contar o pouco que sei sobre a presença do dragão em seu continente. Adeus então, eu disse a Vren, oferecendo-lhe minha mão também. Eu entendo seus sentimentos e não vou usar sua raiva contra você. Mas eu prefiro me separar em bons termos. Papel.
Ele perguntou, olhando para mim incrédulo. Eu vou contigo. Eu não acompanhei Aldir apenas para me esconder. Seu olhar saltou para Mordain. Sem ofensas. Mordain deu a ele um sorriso suave. Vem por aqui. São algumas horas de caminhada por túneis raramente usados. À medida que nos aproximávamos do final do longo túnel toscamente escavado, grossas raízes de árvores começaram a ultrapassar o teto e as paredes. Uma espécie de cova havia sido esculpida nas raízes, com muitos outros túneis convergindo para ela. Onde a árvore deveria estar acima de nós, apenas um toco oco permaneceu. A rocha e a madeira restante estavam marcadas de preto. Um ancião fênix costumava fazer ninho aqui, mas desapareceu há vários anos, comentou Mordain, de pé sob a abertura. Eu posso sentir dragões mesmo daqui. Você pode tentar esconder suas assinaturas de mana, mas duvido que consiga se esgueirar daqui até Darth. Esgueirar-se é para os fracos e para aqueles que têm coisas a esconder, disse Shu, sua voz tão profunda que sacudiu a poeira entre as raízes que se espalhavam acima de nós. Você é o que precisamos esconder, espertinho, disse Regis com um bufo. Vren revirou os olhos e Shu coçou a nuca com uma expressão envergonhada. Estes são os soldados de Quezés. Supostamente, eles são meus aliados, eu disse. Tentar me esconder deles pode gerar ainda mais suspeitas do que já está gerando minha repentina reaparição depois de 2 meses. Como você procederá depende de você, é claro, Mordain reconheceu, balançando a cabeça. Ele pegou a mão de Shu em seu próprio punho e segurou-a contra o coração. Não deixe suas paixões voarem com você. Se você realmente deseja encontrar justiça para sua mãe, isso levará tempo e paciência. Deixe seus novos companheiros guiá-lo nisso. Deixar que eles me protejam dos meus piores impulsos, você quer dizer? Shu disse sério. Eu entendo. Adeus então. É minha esperança que você volte para nós quando tudo isso acabar para mim, ele acrescentou. Estou confiando em você para cuidar de um dos meus, Arthur Levin. Não é um dever ou confiança que coloco em você levianamente. Adeus, Mordain, eu disse. Então saltei através do toco queimado para pousar no chão da floresta acima. Os outros voaram atrás de mim. Suprima suas assinaturas de mana, eu disse. Então comecei a marchar para longe através da vegetação rasteira. Estávamos cercados por árvores enormes e frondosas como torres de guarda que encobriam o céu do meio da manhã. Mantive realmente ativo, detectando as assinaturas de mana das perigosas bestas de mana que habitavam as partes mais profundas das clareiras das bestas. Não havia nenhuma besta de mana em nenhum dos continentes que representasse uma ameaça para este grupo, mas eu não queria a demora ou a distração de ter que despachar os tipos de bestas de mana que provavelmente encontraríamos. Nesse ritmo, a guerra terminará antes de chegarmos a algum lugar, Shu resmungou depois de mais ou menos 20 minutos. Você vai andar o caminho todo. Não, eu respondi baixinho. Isso deve ser longe o suficiente. Como os outros, eu estava segurando a aura etérica que sempre irradiava de mim, efetivamente me mascarando dos dragões sensores de éter. Eu me abri, como um punho se soltando, e minha assinatura de éter irradiou para fora como um farol. Eu empurrei ativamente, querendo ter certeza de que foi detectado. Vren e Shu não podiam sentir o éter, mas podiam sentir a pressão. O que você está fazendo? Vren perguntou, olhando-me com incerteza. O rugido rasgou o ar como um trovão. Galhos de árvores estalaravam e pés com garras pesadas esmagaram e arranharam o chão da floresta. O chão tremia a cada passo. Shu sorriu e saiu confiante na frente dos outros. Uma arma colossal apareceu em seu punho, pouco mais que uma esfera de ferro de forma grosseira na ponta de um cabo longo. Rachaduras na esfera liberam luz laranja como se um núcleo estivesse derretido. A cabeça em si era tão larga quanto meus ombros. Devia pesar 1 tonelada, mas ele a segurou sem esforço. Um horror bípede imponente surgiu à vista, suas enormes e alongadas mandíbulas largas, 3 olhos redondos em cada lado de seu crânio achatado dilatados com a emoção da caça.
Isso me lembrou um crocodilo da terra em pé sobre as patas traseiras, exceto que seus braços eram grossos com músculos tensos e terminavam em garras afiadas como navalhas, e tinha mais de 6 metros de altura. Com um alegre grito de batalha, Shu se lançou contra ele, derrubando a arma em sua cabeça. A barreira de mana protetora natural da besta classe S quebrou sob a força do golpe, e chamas alaranjadas brilhantes cuspiram das rachaduras na cabeça da arma enquanto esmagava a pele grossa e coriácea, o osso duro como pedra e a carne carnuda em polpa. Shu pousou com graça surpreendente para alguém tão grande. O cadáver da besta de mana atingiu o chão com muito mais força, enviando uma onda de choque pela floresta. Um punhado de assinaturas de mana igualmente poderosas que estavam convergindo para nossa posição parou e depois se dispersou lentamente. Sentir o calor escaldante da batalha fluindo como vinho de mel em minhas veias, disse Shu, respirando fundo. Pena que este Venator era tão jovem. Se tivesse sido totalmente maduro, nossa batalha poderia ter valido a pena ser contada. Eles estão vindo, disse Sylvie, com os olhos no único pedaço de céu nu que podíamos ver através dos galhos e folhagens densas das árvores. Vamos encontrá-los em um terreno mais plano, disse Vren, penteando os dedos sujos de terra por sua massa emaranhada de cabelo. Com um aceno de sua mão, o mana do atributo terra começou a se fundir, retirado do solo para endurecer em pedra sólida. Em segundos, um navio moldado para se parecer com um veleiro pairava entre os galhos das enormes árvores. Foi feito de pedra, mas as texturas eram tão finamente manifestadas que era quase indistinguível de madeira e tecido. Sylvie passou o braço em volta de mim e flutuou sobre a amurada do navio, colocando-nos no convés. Os outros o seguiram e o navio começou a subir por entre os galhos. Regis respirou fundo e soltou ar alegremente. Isso é ótimo. Sempre quis ser um pirata. Um tapa-olho realmente melhoraria minha estética maliciosa em geral, você não acha? O que é um pirata? Shu perguntou, suas feições rudes contraídas em confusão. Descansando minhas mãos no corrimão, olhei para o oeste em direção às distantes grandes montanhas. O vasto deserto de Dar ficava do outro lado, e escondido embaixo dele estava minha família e todos aqueles que contavam comigo. Já, porém, eu podia sentir as ondas distantes, mas opressivas da força do rei irradiando de vários dragões. Coloque um navio em movimento, mas lentamente, como se estivéssemos procurando por algo, eu disse a Vren. O navio começou a flutuar sobre as copas das árvores, movendo-se geralmente para o oeste. Devemos ter algum tipo de sinal se você deseja que ataquemos, Shu disse sério, olhando na direção da assinatura de mana mais próxima. Talvez se você gritar ataque anotado, eu disse, meu foco nos dragões distantes. Sylvie se aproximou de mim. Havia uma rigidez em sua postura com a qual eu não estava acostumado. Você está bem? Eu perguntei em sua mente. Só pensando no que Mordan disse. Esses dragões saberão o que sou de vista, mesmo que não saibam quem eu sou. Não consigo nem começar a prever tudo. Sylvie estremeceu, fechando os olhos com força. Ela virou o rosto e a conexão mental entre nós foi cortada enquanto ela se protegia. Sylv, o que é? Ela balançou a cabeça e seus olhos se abriram novamente. Nada. Apenas algum tipo de tremor secundário da ressurreição. Ela olhou para frente na direção de onde duas das assinaturas de mana emanavam. Sem saber como confortá-la, também mantive meu olhar fixo à frente. Uma assinatura, vinda do norte, tornou-se um pontinho no horizonte. O segundo estava um pouco mais longe, voando das montanhas a noroeste. O terceiro se aproximou da costa para o sudoeste. O primeiro a chegar foi um grande dragão com escamas de esmeralda, metade do tamanho do nosso navio. Quando ele estava a 30 metros de distância, ele se virou para voar ao nosso lado, seus olhos amarelos brilhantes examinando o convés. Eles pararam em Sylvie, primeiro semicerrando os olhos como se não tivessem certeza de que podia confiar em seus próprios olhos, depois se arregalando.
A segunda, um pouco maior que a primeira, com escamas brancas peroladas que brilhavam à luz do sol, circulou para voar acima e atrás de nós, seu enorme volume eclipsando o sol e mergulhando com vés na sombra. O terceiro era uma criatura ágil com escamas carmesim escuras que pareciam beber a luz do sol, não brilhando ou brilhando mesmo quando suas asas batiam. Seu rosto, com mandíbulas grandes o suficiente para engolir até Shu inteiro, estava coberto de cicatrizes de batalha, e havia um rasgo esfarrapado na ponta de sua asa direita. Ele fez uma curva acentuada ao longo de nosso lado de bombordo para que os dragões nos flanqueassem. O dragão verde falou, mana e irradiando através das palavras para carregá-las facilmente através do barulho e da distância. Arthur Levin. Não nos conhecemos, mas reconheço você pela descrição. O Sr. Indrat ficará satisfeito em saber que você está vivo. Houve preocupação com sua longa ausência. Onde você esteve? O dragão vermelho rosnou, batendo suas asas para se aproximar do navio, seus grandes olhos ocres sondando cada um de nós, terminando com Sylvie. O que o dragão, um titã e um casal de humanos estão fazendo isso nas profundezas das clareiras das bestas? Essa não é a recepção que eu acho que meu avô esperava para mim quando eu voltasse. Sylvie inclinou a cabeça, conseguindo parecer irritada e apática ao mesmo tempo em que olhava de nariz empinado para o dragão vermelho. Em contraste com sua postura externa, senti um desconforto contorcido sangrar através de nossa conexão quando ela invocou o Quezés em nossa defesa. Você deve ter cuidado com quem você marca. Com esse olhar malévolo, os olhos do vermelho se arregalaram e ele se afastou. Senhora Sylvie e Indrat. Os três dragões trocaram olhares incrédulos. Foi a branca quem falou, com a voz tensa de emoção. Senhora, você deve vir comigo imediatamente. Vou levá-lo à fenda que conecta este mundo com Epiotos. Senhor Indrat, pare, Sylvie disse, sua voz soando com comando. Meus deveres estão aqui em Dikaten no momento. Se você deseja informar o Sr. Indrat, fique à vontade, mas não irei acompanhá-lo. O dragão estremeceu com suas palavras, ferido e com medo. Senhora, Lord Indrat desejaria. Sylvie liberou uma onda tangível de mana para projetar seu desagrado, cortando as palavras do dragão branco mais uma vez. Naira do clã Yastal obedecerá, o dragão proferiu rapidamente antes de se virar para os outros dois. Escolte lá de Sylvie até seu destino. Afastando-se, o dragão branco voou em alta velocidade para o leste, mais fundo nas clareiras das bestas. Só então senti o movimento sutil de mana daquela direção, como se uma leve brisa soprasse para o oeste sobre as clareiras das bestas. O que é aquilo? Perguntei a Vren, que até então observara em silêncio e não se dirigira diretamente aos dragões. Lord Indrat abriu o caminho entre as palavras, ele disse suavemente. Epiotos jaz nua para o universo mais amplo. Vocês dois, nos deem algum espaço, Sylvie ordenou ao dragão verde e vermelho. Você não está escoltando prisioneiros. O verde assentiu respeitosamente antes de se afastar, voando algumas centenas de pés a este bordo. O ruivo hesitou, inspecionando-a de perto, então o seu olhar foi para mim e seu rosto endureceu. Muito mais lentamente do que sua contraparte, ele se afastou. Nosso navio ganhou velocidade e corrigiu o curso, de modo que estávamos voando direto para as grandes montanhas. À distância, mais dragões se tornaram óbvios, voando sobre as montanhas e a fronteira entre as clareiras das bestas e Elenoir vastes. Um escudo de asas, fogo e garras. Um escudo, ou uma prisão, Regis respondeu com um sorriso malicioso. Vamos ver qual é.